Olá, meu nome é Dr. Eduardo Assef Coelho, estou mais uma vez aqui no Cast Cardio e pergunto a você, o que você precisa saber sobre os triglicerídeos? Estou aqui com o Dr. José Rogério, doutora Rafaele. Eu só sei que ele é muito gostoso, porque está muito presente na carne. Eu brinco, você que está aí assistindo, eu brinco o seguinte, triglicerídeo serve para entregar o paciente mentiroso. Pior que é verdade isso aí. Por quê? Vou explicar por quê. Nós sabemos que o colesterol ele sofre influência da genética. É isso. Triglicerídeo, A gordurinha. não. Triglicerídeo reflete simples e puramente o hábito de vida do meu paciente. Então, se o paciente senta na sua frente e jura por tudo, até por Deus, que ele está fazendo atividade física, que ele está tendo uma dieta balanceada, não está ingerindo álcool em excesso. E vem com triglicerídeo de 400. É mentira. É mentira. Eu sei que é mentira. Caiu no pulo do gato. Diferentemente do paciente que fala tudo isso, vem com triglicerídeo baixinho e um LDL muito alto. Por quê? Porque o LDL ele pode ser afetado muitas vezes pela genética. Então o triglicerídeo entrega paciente mentiroso. O que o Edu quer dizer é que assim, tanto o colesterol quanto o triglicerídeos, eles têm produção ali no fígado, mas o triglicerídeos ele é bem menos, em menor quantidade. A maioria do triglicerídeos do nosso organismo é pela alimentação. Então, se ele está alterado é porque tem alguma coisa de errado no estilo de vida e na alimentação do paciente. O que aumenta triglicerídeos, Zé Rogério? Rapaz, em tempos de vaca gordas, vamos falar de forma geral, né? São as gorduras que podem ser as gorduras saturadas, a gordura que provém de carnes, né? Pode ser, lógico, a fonte mais rica em gordura saturada são as carnes vermelhas, mas as carnes de brancas também e o peixe em menor quantidade. E as insaturadas, né, que são as gorduras de origem vegetal. Ambas são prejudiciais em menor e maior grau, que a gente pode explicar um pouco mais depois. E o triglicerídeo também, gente, o que aumenta muito com ingestão de açúcares em excesso. Carboidrato, que no final vai virar açúcar. A mulherada gosta bebida alcoólica, principalmente cerveja, a galera do vinho, que acha que vinho é saudável em excesso, vai aumentar triglicerídeo. Naquele paciente que está com sobrepeso, que está obeso, naquele paciente que está sedentário, tudo isso vai aumentar triglicerídeo do meu paciente. Olha o combo, hein? Álcool, carboidrato e gordura. É a pizza com vinho em excesso. É isso. E Rafa, triglicerídeo muito alto, tem complicação? Vamos supor, acima de 500, de 1000. Tem sim, porque assim, o triglicerídeo em excesso, a principal complicação que ele pode dar é uma doença chamada pancreatite. Inflamação do pâncreas Uma inflamação importante do pâncreas, né? E a gente sabe que em alguns casos ela pode ser até fulminante. O paciente ele pode ter uma infecção muito grave, né? E às vezes é até difícil de reverter. E para você que está em casa, valor normal de triglicerídeo é até 150 na maioria dos laboratórios, né? A gente está falando aqui de casos de elevação excessiva. Exatamente. Acima de 500, o paciente ele tem realmente risco de sofrer com uma pancreatite. Essa é a nossa principal preocupação nesses casos, né? Eu já peguei. Já pegou, Edu? Eu já vi vários casos. Acima de 600, acima de 700. Aqueles triglicerídeos que colhe o tubinho tá amarelo, não tá nem vermelhinho do sangue, né? E é o mesmo biotipo de paciente, né? Mais baixinho, obeso, sedentário na consulta, que come carboidrato. Aí você fala assim, mas o que o senhor almoça? Ah, não, eu como saudável, arroz, mandioca, macarrão. Eu falei, pô, mas só tem carboidrato na refeição, não tá sobrando mais nada. Mas se ele for meu conterrâneo lá do Ceará, que ele come no café da manhã carboidrato, no almoço carboidrato, na janta carboidrato. E tudo vai ter um pouquinho de gordura, né? Aí você imagina, e sempre vai ter uma pinguinha. Não é que o carboidrato é ruim, ele tem que ser consumido da quantidade adequada, né? Adequada. Tudo em excesso vai fazer mal. É igual bebida alcoólica. Às vezes o paciente pergunta, até tomando estatina, doutor, posso tomar meu vinho? Eu falei, olha, não tem problema nenhum, só não deixe de tomar a sua medicação, desde que você beba em quantidade discreta, moderada, não vejo problema nenhum. É melhor do que não tomar o remédio. E quando a gente fala de triglicerídeos, é muito comum os pacientes verem lá assim, 200 de triglicerídeos, doutor, eu preciso tratar isso, preciso de remédio, o que eu faço nesse caso? O que normalmente vocês têm feito na prática de vocês com relação, assim, qual o nível que as diretrizes recomendam de você iniciar um tratamento farmacológico? Porque o tratamento não farmacológico a gente prescreve para todo mundo, embora muitos não façam. E eu sei que muitos de vocês não fazem, mas eu prescrevo para todo mundo.
oriento todo mundo. Mas existe um nível crítico onde você fala assim, aqui eu tenho que entrar. Em especial daqueles pacientes que já estão com estatina. E aí? Existe sim. Então, eu acho que uma coisa que é importante ressaltar é que o triglicerídeos, ele melhora muito com a mudança do estilo de vida. Então, se o paciente que não fazia atividade física começa a fazer uma atividade física regular, ajusta a alimentação, a gente tem grande chance de conseguir controlar o triglicerídeos sem precisar de medicação. Mas se um paciente chega para mim com triglicerídeos acima de 400, aí não tem jeito. É muito arriscado deixar ele com um nível maior do que 400. Então, a gente precisa entrar com a medicação, que é uma medicação específica conhecida como fibrato. E nos pacientes que já usam estatina, a gente sabe que existe aí um risco de piora da dor e das complicações musculares. Existem algumas estatinas que você pode usar, você troca estatina, você suspende estatina, você associa algum outro tipo de fibrato que tenha menos interação. O que se faz, Edu, nesses casos? Existem algumas interações que são proscritas, né? Principalmente com as estatinas mais antigas, assim, vastatina. Uma coisa que tem que ficar claro aqui, para quem está assistindo de casa é leigo, principalmente, óbvio que a gente vai entrar com fibrato. Paciente em risco de pancreatite, está com triglicerídeo acima de 500, vai entrar, não tem jeito, tem que baixar. Outra coisa que é importante, embora os fibratos não vão diminuir mortalidade, né? evento cardiovascular, nos pacientes diabéticos com triglicerídeo alto, são drogas que têm um efeito benéfico, principalmente na microvasculatura. Sim. Então a gente utiliza pensando nisso também. E quando a gente fala de triglicerídeo, não tem como não falar de ômega 3. O paciente já chega para você no consultório perguntando, doutor, tô tomando ômega 3, é bom? 250 miligramas por dia, doutor. Ômega 3 só tem indicação 4 gramas por dia naquele paciente que tem um triglicerídeo estourado, que já é de alto risco estourado cardiovascular, acima de 200, 300, já usa estatina e tem risco cardiovascular alto. E uma coisa que a gente tem que deixar claro, no Brasil não tem o EPA, né, o EPA, que é a formulação pura. Então, quando o paciente tem condição, eu peço para trazer de fora, para importar. E se ele quiser comprar aqui no Brasil, ele vai ficar rodando peixe o dia todo? Com certeza vai. Isso é muito comum, né? Mas eu acho que tem as suas indicações. Sim. E o mais legal, o que a Rafa falou, a questão do benefício está em mudança do estilo de vida, e você pega o cara 3 meses, 6 meses depois, o triglicerídeo está completamente normal. Porque uma coisa leva a outra. Sim. Se ele melhora a dieta, começa a fazer atividade física, ele vai emagrecer. Por consequência, vai diminuir o consumo excessivo de bebida alcoólica. Então, uma coisa vai puxando a outra. Ele pensa 10 vezes antes de comer uma pizza. Pô, eu tenho que correr na esteira 45 minutos. Eu não vou comer pedaço de pizza? Será que vale a pena? Não. Mas às vezes a atividade física vicia a gente, né? Então, é muito bacana isso. O triglicerídeos hoje não traz tanta preocupação assim, para os médicos, de forma geral, se a gente for avaliar com relação ao colesterol. Vamos dizer assim, algo que nos preocupa, mas em especial em algum grupo de pacientes, que já são aqueles pacientes de alto risco. Porque imagina, o cara já é um alto risco, já tem um colesterol ruim, já é um diabético, e ainda vem com triglicerídeo estourado, ou seja, esse cara é uma bomba. É uma bomba prestes. É a famosa síndrome metabólica que está na moda, né, Rogério? Você pega um paciente hoje com diagnóstico de síndrome metabólica, eu sei que é um doente inflamado, é um doente que vai para uma cirurgia, ele tem um risco muito maior de complicações, mesmo que seja baixo, a gente sabe que ele vai inflamar mais, que ele vai ter risco de maior complicação, não só cardiovascular, até de cicatrização, porque é um doente inflamado. A obesidade hoje é doença, né? A gente tem que encarar como doença, tem CID, e requer um acompanhamento multiprofissional, porque às vezes você tá lá conversando no consultório, mas se não tiver uma nutricionista, se não tiver um psicólogo junto, atuando junto, a gente não consegue atingir nossas metas. Eu acho que eu já atendi mais de 10 mil pacientes depois que eu terminei a minha residência de cardiologia. Eu te confesso que eu fico preocupado às vezes porque muitos pacientes já são pacientes de alto risco, tiveram evento cardiovascular grave, infarto, AVC, ou doença aterosclerótica periférica, carotídea, e você orienta o paciente, explica para ele os riscos, o que ele está fazendo, o que ele está correndo, o que ele está comendo, por que fazer isso, aquilo. E muitos pacientes não fazem.
Então isso preocupa a gente, traz uma grande preocupação, porque a mudança do estilo de vida, em especial no controle do triglicerídeo, é o que tem maior impacto. E muitos pacientes preferem o quê? O remédio. Não, doutor, me dá um remédio, é mais fácil. Dá o Ozempic, hein? Dá o Ozempic. Né? Ou vai para bariátrica, cada vez pacientes mais jovens, eu pego 24, 22 anos indo para cirurgia bariátrica sem ter feito um tratamento clínico, um acompanhamento multiprofissional adequado. Praticamente todos os dias no consultório eu faço pré-operatório de pacientes que estão indo para cirurgia bariátrica ou metabólica. Tem até o meme, né, no Instagram. Fazer dieta, treinar pesado e o outro lado a filinha, né? Uma filinha tá cheia, outra filinha tá vazia. Tá treinar pesado e dieta, e a filinha cheia lá no cirurgia. Não tem segredo, né? A receita do bolo. A dieta, atividade física adequada, dieta adequada, né? Pra gente tentar evitar a medicação, porque a partir do momento que você entra com a medicação é muito difícil. A gente vai falar que é impossível retirar, mas é muito difícil, porque o paciente se acomoda com a medicação, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar com essa prevenção mesmo. E uma coisa legal, se o paciente já faz uso de estatina, existe esse risco de aumentar lesão muscular associando as duas medicações. O que eu faço na prática? A estatina é uma droga que tem que ser prescrita à noite. A gente até não sei se comentou aqui, mas na tentativa de reduzir esses efeitos colaterais. O paciente toma, vai dormir. Eu coloco o fibrato pela manhã. Então eu ponho essa janela aí para tentar evitar. Agora, existem combinações que são proscritas. Não pode associar determinadas estatinas com determinados fibratos. Bom, vamos deixar aqui um recadinho para nossa audiência sobre triglicerídeos. Fala aí, Edu, para a galera entender aí a importância do controle do triglicerídeo. Se não controlar, meus amigos, triglicerídeo, para controlar, repito, só depende de você. É mudar estilo de vida. Se não controlar, seu risco cardiovascular vai aumentar, complicações cardiovasculares vão surgir, e de uma coisa, repito, que só depende de você. E aí, Rafael, deixa aí um recado para nossa audiência. Vamos cuidar do nosso coração, que ele é o bem mais precioso que a gente tem. É verdade, hein? Eu falo que o coração é o órgão mais importante do nosso corpo. Então, cuida dele. Mas ele é traiçoeiro, hein? Fica esperto. Um abraço. Não esquece, hein, de curtir e compartilhar. Fique com Deus. Um beijo no coração.